É muito bom estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. Quero dizer a todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos nesses últimos 9 semanas falando a respeito do cristão ateu. Aquele que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E nessas 9 semanas nós falamos a respeito de muitos assuntos, muitos temas. Semana passada o pastor David falou com muita propriedade a respeito do cristão que diz que crê em Deus, mas vive sempre preocupado. Falamos a respeito do cristão que diz que crê em Deus, mas não ora, não confia, não perdoa. E hoje, para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês quando você crê em Deus, mas não na igreja dele. Essa é a realidade, talvez, é o assunto mais na moda dos dias de hoje. Muitas pessoas se dizem ser cristãos, mas dizem que não precisam de igreja. Não precisam estar envolvidos com uma igreja, ir a uma igreja, fazer parte de uma igreja. E nós então estamos dizendo a você que quando você diz que crê em Deus, mas não acredita, não crê na igreja, você é um cristão ateu. O autor do livro ao qual nós baseamos essa série de mensagens, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: os cristãos ateus assumem compromissos frouxos com a igreja de Cristo, quando assumem algum. Gente, Deus não nos chamou para sermos consumistas. Deus não nos chamou para sermos assistentes. Vocês não estão assentados aí onde vocês estão simplesmente para assistir a algo, para consumir algo. Não. Deus nos chamou para fazermos parte da sua igreja. A grande verdade é que no passado, a dúvida quase sempre para os cristãos eram: em que igreja eu devo servir? Qual a igreja eu devo ir? Já hoje a realidade é: por que eu devo me dar ao trabalho de ir a uma igreja? Ainda hoje à tarde no Facebook, uma das pessoas que fazem parte da minha relação lá, botou um desenho assim, uma fotinho de um filme que mostra aquela mulher pecadora que chega aos pés de Jesus. Todo mundo conhece a história, mas alguém legendou aquela foto e a mulher estava perguntando para Jesus: Jesus, qual a tua igreja? E daí Jesus responde para aquela mulher nessa legenda: a minha igreja não tem igreja, a minha igreja é você. Então a grande verdade é que hoje existe muitas desculpas para você se tornar um desengrejado. Hoje, se você colocar essa palavra desengrejado na internet, você vai encontrar uma série de argumentação. Você vai encontrar uma quantidade enorme de pessoas que se dizem ser cristãos, se dizem crer em Deus, mas são desigrejados. E eles têm todas as desculpas possíveis que você possa imaginar para não irem à igreja, para não fazerem parte de uma igreja, para não se envolverem com uma igreja. Talvez até você que esteja aqui essa noite, talvez até você que seja membro dessa igreja, esteja pensando: para que esse negócio de toda semana estar numa igreja? Por que eu não posso assistir online em casa pela internet? Agora, a grande verdade é que desculpas sempre existem. Eu enumerei algumas. A primeira coisa que a gente percebe que hoje a grande mudança é que as pessoas dizem: eu não tenho tempo para a igreja. A grande verdade é que eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos afazeres, muitas atividades, e esse negócio de igreja, ela limita muito a minha vida, ela exige demais, então eu não tenho tempo para a igreja. Há uns anos atrás, o domingo, tanto para os cristãos evangélicos quanto para cristãos católicos, era considerado o dia de se ir à igreja. Era um dia considerado até para alguns sagrados, porque era o dia que você ia à igreja. Mas hoje, domingo não é mais dia sagrado, domingo é mais um dia comum, ou pelo contrário, talvez seja o dia da gente dormir até mais tarde, seja o dia de fazer as coisas em casa, seja o dia de você curtir com a família, seja o dia de fazer exercícios, de ir no parque, de ir no shopping. A grande verdade é que hoje você e eu estamos cheios de coisas para fazer. E por isso muitas pessoas dizem: a igreja para mim seria mais uma opção. E como eu coloco isso na minha lista de prioridades, igreja para mim é uma coisa irrelevante.
Se eu fosse ou não fosse, se eu estiver ou não estiver, não muda nada. Então muitos estão dizendo que eu não tenho tempo para a igreja. Já outros são mais categóricos. Ainda ouvi dia desses uma coisa dessa. Alguém disse para mim assim: igreja e crente são tudo uns hipócritas. Eu me decepcionei com a igreja, principalmente com o pastor. Talvez você aí esteja se lembrando de alguém que se diz ser crente. Ele vive uma coisa. Quem de nós aqui não conhece alguém que se diz crente, se diz cristão? Talvez até alguém que você conheça que se diga ser pastor. Mas eles falam uma coisa e vivem outra. Então as pessoas simplesmente dizem assim: é um bando de hipócrita. São tudo hipócrita. Eu perguntaria para você: você se considera um hipócrita? A grande verdade é que, se eu não me engano, era Nelson Rodrigues que dizia: toda unanimidade é burra. Eu diria que toda generalização é burra. Dizer que todos os cristãos são hipócritas, que todos os pastores são hipócritas, além de ser uma tolice, é uma burrice, é uma argumentação pífia. Porque, meus irmãos, existem muitos hipócritas, mas existe muita gente séria, existe muita gente de Deus. E eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja tem muito crente sério. E muito pastor sério também, aleluia. Agora, nós devemos de ouvir que a questão da hipocrisia está na natureza humana. Não é uma coisa prerrogativa de crente, não é uma prerrogativa de pastor, está na natureza do ser humano. Todo ser humano carrega dentro de si uma potencialidade. É óbvio que existem muitos pastores, muitas lideranças abusivas. Existem muitas pessoas em nome de Deus fazendo as coisas mais loucas, mais absurdas. Se você foi alvo de uma coisa dessa, você deve procurar um ambiente saudável. Porque existe igrejas saudáveis, existe crentes saudáveis, existe gente boa. Agora, quando você diz assim: eu me decepcionei, então não quero saber mais de igreja, é uma desculpa. Mas não apenas não tenho tempo, está cheio de hipócritas, mas igreja só quer saber de dinheiro. Infelizmente tem muitos por aí fazendo negócio em nome de Deus. Mas também é uma generalização. Talvez exista uma quarta categoria, ou talvez desculpa, de pessoas que dizem: a grande verdade é que eu não encontrei uma igreja boa. São aqueles que eu poderia chamar de super espirituais. São aquelas pessoas que elas sabem exatamente todos os detalhes de como uma igreja deveria ser, como o louvor deveria ser, quais as músicas, a altura, o timbre, o ritmo. Eles entendem de tudo. A pregação não está na unção, o louvor não foi no espírito, a recepção não fez assim, não fez assado. São pessoas que elas têm uma lista detalhada de tudo o que está errado na igreja. E por isso eles não encontram nenhuma igreja que corresponda à sua lista. Então existe uma enormidade de pessoas que elas simplesmente não conseguem encontrar a igreja perfeita do jeito que elas dizem que uma igreja deve ser. E hoje em dia está tão na moda que uns acabam até fazendo a sua própria igreja. Mas a grande verdade é que essas pessoas não compreendem que igreja, ela é constituída de pessoas normais como eu e você. Pessoas que temos simplesmente a realidade de que somos mortais e imperfeitos. Então nós nunca encontraremos uma igreja onde todas as pessoas estão à nossa altura. Mas, para outros, a coisa se resume simplesmente: eu não preciso de igreja. Porque afinal de contas, eu posso ler um bom livro, eu leio a Bíblia em casa, eu faço o meu devocional em casa, eu assisto pela TV o missionário, o Silas Malafaia, o fulano de tal e não sei mais quem que você vê aí, que eu não sei. Ou talvez eu possa assistir pela internet no horário que for mais conveniente para mim. Está tudo gravado lá, então eu não preciso mais estar presente, eu não preciso mais comunhão. Esse mundo é tão interessante, gente. Esse tempo que nós estamos vivendo é tão interessante que uma rede social
Já foi feito pesquisas dizendo que as redes sociais, que o objetivo deveria ser, como já diz, uma rede social para você ter mais amigos, afasta as pessoas. Porque elas vivem num mundo virtual e acabam não se relacionando realmente com as pessoas. As pessoas têm um contato virtual, distante, mas não conseguem conviver juntos. Existem pessoas aí que atingiram o limite máximo do Facebook, aí, não sei se é 6 mil, 8 mil amigos. E eu pergunto, quem pode ter 8 mil, 6 mil amigos? Ah, eu tenho 945 amigos. Que é isso, tia? Mas por quê? Porque nós vivemos uma realidade onde as pessoas têm dificuldade de ir para um relacionamento verdadeiro. É muito mais fácil eu bloquear ele ali no meu Facebook, eu excluir ele dos meus amigos, é muito mais fácil eu barrar todos os comentários, é muito mais fácil eu botar uma indiretinha sem olhar na cara de ninguém. Agora eu tenho que enfrentar a realidade do dia a dia. Então muitas pessoas hoje estão usando essas desculpas. Mas a grande pergunta aqui, a grande questão aqui que eu gostaria que você essa noite saísse daqui com a seguinte resposta na sua cabeça. A grande questão é, será que é a igreja que precisa de mim? Ou sou eu que preciso dela? Será que é a igreja que precisa de você, que precisa de mim? Ou sou eu que preciso dela? Porque infelizmente tem pessoas que às vezes acham que vão fazer desaforo para a igreja. Eu vou fazer um desaforo para o pastor, eu vou sair da igreja. Eu não vou mais na igreja. Mas será que a questão é que a igreja precisa de mim? Ou sou eu que preciso da igreja? Um servo de Deus, J.F. Powers, ele diz uma frase interessante. É claro que quando ele escreveu isso, foi lá no século XV, que as viagens eram feitas naquelas caravelas feitas de madeira e empurradas pelo vento. E ele diz, falando em relação à igreja, esta é uma grande e velha nave, comparando a igreja a uma caravela. E ele diz, esta é uma grande e velha nave, ela range, ela balança e às vezes faz com que a gente queira vomitar. Mas ela chega ao destino. E ele afirma, sempre chegou, sempre chegará até os confins do tempo. E ele faz a segunda, a última afirmação, com ou sem você. Será que a gente entendeu isso? E Paul Tournier diz uma coisa interessante, duas coisas não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. Por isso que eu gostaria que todos nós aqui essa noite tivéssemos consciência de uma coisa. Deus está dizendo a mim e a você que a questão não é ir à igreja. A questão é ser igreja. Deus não quer que eu vá à igreja, e sim que eu seja a igreja. Então o que está por trás desse questionamento, quando as pessoas dizem assim, por que eu devo me dar o trabalho de fazer parte de uma igreja? Por que eu me devo dar ao trabalho de ir a uma igreja? A grande questão disso é porque elas estão pensando que igreja é um lugar. Talvez você, antes de sair de casa, disse aos seus filhos, vamos se arrumar que nós vamos à igreja. Talvez alguém passe ali na frente e diga assim, é ali perto daquela igreja. Mas quando você tem esse pensamento, quando você tem essa maneira de pensar, que você imagina a igreja como sendo um lugar, você é levado, você, vamos dizer assim, desenvolve uma ideia de consumidor. O que é um consumidor? Eu preciso ir a um lugar aonde eu me sinta bem, aonde me satisfaça, aonde eu encontre aquilo que eu procuro. Quando você vai ao supermercado, você não vai no supermercado para fazer turismo, pelo menos não deveria ir, nem para se distrair, talvez no verão para pegar o ar-condicionado, né? Mas a grande verdade é que você vai lá para comprar algumas coisas. Agora as pessoas quando pensam em igreja sendo um local, sendo um lugar, elas têm essa ideia de consumir. Mas Deus está dizendo a mim e a você que a questão não é nós irmos à igreja, mas sim nós sermos a igreja. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo. Vejam o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 24.
Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Paulo escrevendo aos crentes de Colossos. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo, Cristo está nos dizendo, a Bíblia está nos dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22, o verso 23 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Então a Bíblia está dizendo que Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então Deus está dizendo a mim e a você que igreja não é um local. Não se iluda, não se deixe envolver por esse sistema, por esse pensamento consumista. Igreja implica em relacionamento, igreja implica em comunhão, igreja implica que você deliberadamente esteja envolvido com pessoas. Por isso, não se iluda, não existe espiritualidade sadia, não existe maturidade sadia, desconectada e rebelada da vontade de Deus manifesta na sua igreja. Não existe um cristão maduro espiritual que diga, eu não preciso de igreja. Porque se ele disser isso, ele está totalmente agindo contra aquilo que Cristo estabeleceu. E quando eu e você percebemos que só teremos maturidade e espiritualidade sadia conectadas à igreja, em obediência àquilo de Cristo, nós vamos perceber essa verdade. Uma outra frase que eu coloquei aí diz assim: todos vão para o inferno por sua própria conta. Gente, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por sua própria conta, nem eu posso mandar alguém para o inferno, vai para o inferno. Ele não vai porque eu mandei. Ninguém vai para o inferno porque foi mandado para o inferno. Todo mundo vai para o inferno pela sua própria conta. Mas para o céu ninguém vai sem estar acompanhado. Essa é a verdade. Jesus está dizendo que eu preciso entender essa dimensão de corpo. Se eu tiver a visão de corpo, se eu tiver a visão do reino de Deus, eu começo a me relacionar com a igreja de uma forma diferente. Eu começo a perceber a igreja de uma forma diferente. Por isso eu digo a você, Deus colocou você nessa igreja, Deus está querendo que você entenda que você faz parte de um projeto maior, de um corpo espiritual. Deus não nos colocou aqui por acaso. E muitos dos seus problemas, muitos dos meus problemas vêm porque eu perdi a visão de corpo, porque eu perdi a visão do reino de Deus. Por isso que a minha atitude como membro da igreja diz muito sobre a minha vida espiritual e o meu relacionamento com Deus. Então existem pessoas por aí que acham que a sua vida espiritual está bem, mas eles querem esnobar o corpo de Cristo. Eles querem esnobar a igreja de Cristo. Eles querem simplesmente achar que estão fazendo a vontade de Deus longe do projeto de Deus. Eu e você nunca poderemos realizar a vontade de Deus plenamente fora da igreja. Nunca eu e você poderemos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, naquilo que Ele tem para nós fora do projeto igreja. Vejam o que 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Deus colocou, o Rodrigo ainda quando começou o culto falou que Deus colocou o seu Espírito, Deus está em todos, é verdade. Mas observe o que a Bíblia diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, para quê? Visando ao bem comum. Gente, Deus não dá ministério, Deus não dá dons, Deus não dá talentos para você andar sozinho por aí achando que é o tal. Deus nos usa, Deus enche-nos do Espírito visando a edificação da sua igreja. Edificação do seu corpo. Por isso que eu e você precisamos entender que como membros do corpo de Cristo, todos nós somos importantes. Se eu perguntasse para você aí, qual membro do seu corpo aí você está a fim de abrir mão? O que é que a gente poderia tirar fora aí? Olha, eu não quero nem cortar minhas unhas às vezes. Quererá tirar alguma coisa fora. Eu perdi um pouco do meu cabelo e até hoje eu fico dizendo, Jesus, o corpo já...
O que Cristo está dizendo? Deus está dizendo que todos somos importantes, mas se estivermos unidos ao corpo. Dia desses eu vi uma reportagem, acho que foi essa semana, que eu nem sabia, gente, eu nem sei, mas a Polícia Federal pegou aí uma quadrilha, eu não me lembro agora se foi no Paraná, que eles tinham um ossos humanos, se eu não me engano, de fêmur e não sei mais o que, guardado em geladeira, que parece que eles fazem uma massa para usar em dentista, eu não sei para que serve esse negócio. Mas a imagem mostrou rapidamente, assim, pedaços de ossos de fêmur dentro da geladeira. Para quem não sabe, há uns anos atrás eu caí e quebrei meu fêmur, quebrei justamente o collor, aquela bolinha que tem na ponta do fêmur, assim. Bem aqui eu degolei. O médico disse assim para mim, não, nós temos que botar pino. Mas como ficou só o fêmur meu, é quase um cabo de uma enxada, né? Bem comprido. Ah, enxada não, um machado, tá bom? E ele disse assim para mim, olha, sabe o risco que nós corremos? É que como quebrou muito na pontinha, corre o risco dele não colar e necrosar. Porque se esse pedacinho não tiver bem ligado no resto, ele morre. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Para que serve um membro do corpo fora do corpo? Não existe, é impossível você se dizer ser cristão, você dizer ser de Cristo e você não está ligado a um corpo. Alguém vai dizer, mas é um corpo espiritual, balela. A Bíblia diz que cada um de nós ganhou parte nesse corpo e que a gente só alcança a nossa plenitude no todo. O meu cérebro está funcionando e o meu cérebro coordena todo o meu corpo. Mas o meu cérebro, para poder coordenar todo o meu corpo, ele precisa de um coração bombeando sangue. O coração, para poder funcionar, precisa de um pulmão que faça com que esse sangue obtenha o oxigênio que produz a energia nas nossas células. O meu estômago e o meu intestino precisam funcionar. Então existe uma série de fatores que nenhum membro do meu corpo consegue viver desconectado do corpo. É isso que Deus está dizendo a mim e a você. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E nós precisamos estar conectados nela. E a igreja é o plano de Deus para o mundo. O texto que o Rodrigo leu, Mateus 16:18, diz: e eu lhe digo que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, não poderão derrotá-la, não poderão subsistir. Deus está dizendo que a obra de Deus, o projeto de Deus, a ação de Deus nessa terra passa pela igreja, queira você queira ou não queira. Essa é a realidade. Por isso que Bill Hybels diz, a igreja é a esperança do mundo. A igreja tem em si recebido de Deus a mensagem de salvação, a mensagem de transformação, a mensagem de cura, a mensagem de reconciliação do homem com Deus. Por isso que quando eu e você negligenciamos a igreja de Cristo, nós estamos abrindo mão do seu projeto, e ele só tem um projeto, a sua igreja. O propósito da igreja, diz Erwin McManus, o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. A razão de sermos igreja é como essa música que acabamos de cantar. Eu quero te servir. Em cada lugar que eu for, a minha mão seja a tua mão, a minha boca seja a tua boca, os meus pés sejam os teus pés. Por isso eu digo a você, Deus quer que eu e você não sejamos pessoas que vão à igreja. Deus quer que eu e você sejamos igreja, que nós estejamos ligados a esse corpo, cada um dentro da sua realidade, da sua parte, porque todos são importantes. Mas para podermos alcançar o projeto de Deus, precisamos estar unidos ao corpo. Não existe membro de Cristo desligado do corpo. Mas talvez você me diga, tudo bem, mas qual a vantagem disso? Por que Deus estabeleceu isso? Eu enumerei aí 4 razões, porque é importante que eu e você nos juntemos a uma igreja local.
Se você ainda não faz parte de uma igreja local, ou talvez você esteja numa igreja local, talvez você até seja parte dessa igreja, mas você está sentado num banco consumindo, não é isso que Deus quer para você. A primeira coisa que a gente percebe porque é tão importante estarmos numa igreja é porque nos identifica como um cristão autêntico. O amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos, disse Jesus em João 13:35. Gente, nós estamos falando a respeito de cristão ateu. Deus está dizendo que não quer que eu e você sejamos cristãos ateus. Alguém que diz que crê em Deus, mas a sua vida prova de uma coisa contrária. Vive como se Deus não existisse. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que quando eu faço parte de uma igreja, eu estou me identificando como um cristão de verdade. Então um cristão autêntico, um cristão de verdade, ele não se omite de fazer parte de uma igreja. Ele não se omite de estar num relacionamento, porque Jesus deixa bem claro que é esse relacionamento que vai provar que vocês são meus discípulos. Agora, como eu vou poder amar alguém se eu não ando com ninguém? Deus quer que sua família seja conhecida pelo amor, porque Ele é amor. E Ele quer que a nossa vida seja manifesta nos relacionamentos em amor. Mas talvez você me diga assim: ó, pastor, eu amo Jesus demais, mas aturar esses crentes tá bravo. É como se você dissesse para mim: pastor, eu gosto muito de você, mas a tua mulher não vale nada, eu não quero saber da tua esposa. Eu e você poderíamos andar juntos? Não, porque eu e a minha esposa somos um. Existem pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não gostam da sua esposa. A esposa é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. É como você dissesse assim: eu gosto muito de você, mas não posso olhar para a tua cara. Jesus. Tem gente que diz que gosta de Jesus, mas não quer se relacionar com o corpo de Jesus. E Jesus a gente não vê. A gente vê Jesus através da vida de pessoas que amam a Jesus, andam conosco. Por isso, fazer parte de uma igreja é uma questão de identidade. O que é identidade? Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o propósito da minha vida? Se eu sei que eu sou um filho de Deus, que se eu sei que eu sou parte do corpo de Cristo, eu não posso estar desconectado. Se eu sou parte da família de Deus, eu não posso me andar junto, em comunhão com pessoas que não são filhos de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos chamados para ser filhos de Deus. E essa identidade precisa sobrepujar a tudo na nossa vida. A igreja é o lugar onde eu celebro essa identidade, onde eu posso olhar para as pessoas e chamá-las de irmão, porque em Cristo nós somos irmãos, somos da mesma família. Mas às vezes somos diferentes, às vezes temos diferenças. Eu tenho 4 filhos, e esses 4 filhos, apesar de 2 serem gêmeas, elas são totalmente diferentes uma da outra. Eles às vezes se pegam, às vezes eles têm as suas diferenças, eles já tiveram as suas brigas, as suas discórdias, mas eles são irmãos, existe uma identidade, um sobrenome tremendo e forte: Silva. Vocês estão rindo? Mas Silva, não é qualquer um que é Silva. Só o Silva. Para não ficar tão feio, eu botei o Barbosa da minha sogra. Gente, é uma questão de identidade. Eu preciso entender que se eu tenho o mesmo gene, eu preciso me identificar com outros povos, com outros crentes. Eu preciso fazer parte de uma igreja local. Eu preciso comungar, eu preciso andar. Então é uma questão de identidade. A gente entra nela por nascer de novo, nascer na fé. A segunda razão não é apenas uma questão de identidade, mas a Bíblia diz que fazer parte de uma igreja nos ajuda a desenvolver espiritualmente e a não decairmos. Gente, a igreja nos dá a consciência da necessidade de crescer. Nos dá consciência de que a gente precisa amadurecer a cada dia. Vejam o que a Bíblia diz em Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então ele está dizendo assim: cuidado, porque o coração de vocês, de um momento para outro, pode ficar perverso e incrédulo, e isso vai afastar vocês de Deus. E ele diz: por isso,
encorajem-se uns aos outros todos os dias. Mas se eu não ando com alguém todos os dias, se eu não tenho a prática de andar com pessoas, quem vai me encorajar? A Rede Globo? Os meus colegas de trabalho? Os meus colegas de aula? Os meus amigos da empresa? Os meus vizinhos? Quem vai me encorajar a não me afastar de Deus e ter um coração perverso e incrédulo? São as pessoas que estão ligadas no mesmo Espírito, são as pessoas que fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E ele diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então existe uma possibilidade de que eu e você sejamos endurecidos pelo engano. E a única maneira de nós não sermos endurecidos é começarmos a caminharmos juntos. Essa necessidade de crescermos. Por isso, eu quero que você observe uma coisa. O primeiro sintoma, o primeiro sinal de que alguma coisa espiritual não está bem na sua vida, é quando você começa a comparecer menos nas reuniões e nos cultos na igreja. Todo cristão que começa a ter um envolvimento irregular, ele começa a declinar espiritualmente. Ah, pastor, isso é coisa de pastor que quer ver sempre a igreja cheia. Não. A realidade é que sempre que eu e você nos descuidamos de nos alimentarmos, de buscarmos, de crescermos, as coisas começam a ruir na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Eu poderia dar aqui N exemplos para vocês de pessoas que vocês conheceram, que estiveram no nosso meio, e começaram aos poucos a se distanciar. Era uma vez por semana, de repente era uma vez por mês que não vinha, de repente era duas, daqui a pouco era três, daqui a pouco não vinha mais, de repente só vinha na ceia, daqui a pouco nem vinha mais na ceia, e quando você percebe, ela está totalmente endurecida. A sua percepção de vida, a sua percepção de mundo, as suas atitudes, as suas práticas, a sua maneira de falar, tudo está desmoronando, está indo contra aquilo que Cristo estabeleceu. Por quê? Porque simplesmente negligenciaram a comunhão, simplesmente negligenciaram estar unido ao corpo de Cristo. Entenda que eu e você jamais chegaremos à maturidade espiritual sem estarmos envolvidos com a igreja de Cristo. Por isso que aqui na Filadélfia, nós entendemos que as pessoas precisam amar a Deus, se relacionar uns com os outros. E para que isso aconteça de uma maneira efetiva, você não pode apenas vir numa reunião como essa. Você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Você não pode ser apenas um espectador num culto, assistir, ouvir, não. Você precisa estar envolvido deliberadamente com alguém. Por quê? Porque vamos ser honestos, gente. O isolamento produz falácia. O isolamento produz lero-lero, blá, 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 blá. É muito fácil eu posar de bom moço para você. É muito fácil você olhar para mim e dizer assim: bah, mas esse homem é um santo. Como esse homem é legal. Agora começa a conviver comigo. Começa a perceber o jeito que eu trato a minha esposa. Começa a ver a maneira como eu gasto o meu dinheiro. Começa a ver como eu lido com o contraditório. Pisa no meu pé para ver como eu faço. Gente, tem tanto crente bonzinho, tem tanto crente santinho, mas lá na casa dele. Porque aqui, ele tem uma dificuldade tremenda de ser maduro. Aqui ele se emburra, aqui ele dá com os burros na água, aqui ele dá com as duas patas. Aqui ele bota o que ele quer e quando é para ouvir ele não quer ouvir. Aqui se manifesta deliberadamente o que somos. Porque, gente, é muito fácil eu posar de maduro. É muito fácil eu posar de espiritual quando não tem ninguém para pegar no meu pé. É muito fácil eu posar de espiritual quando ninguém me contesta. É muito fácil eu me posar de bonzinho quando eu não estou enfrentando nada, ninguém vê nada. Agora é aqui que a verdadeira maturidade se manifesta. Por isso Deus quer que eu e você aprendamos a viver em comunhão. A comunhão da igreja que faz com que nós desenvolvamos espiritualmente. É aqui que verdadeiramente eu e você vamos crescer. Porque a nossa maturidade vai se desenvolver nos nossos relacionamentos.
Quando eu aprender a me relacionar com você, você se aprender a relacionar comigo, uns com os outros. É isso que a Bíblia diz mais de 50 vezes no Novo Testamento. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, andai uns com os outros. E assim mais de 50 vezes a Bíblia está falando isso. Por quê? Porque eu e você precisamos muito mais de Bíblia, de oração, muito mais de comunhão do que de Bíblia de oração para crescer. Você pode passar o dia todo orando, o dia todo lendo a Bíblia na sua casa, mas você vai viver a realidade e vai crescer quando você estiver no meio de pessoas que pensam, que reagem, que sentem diferente de você, mas que tem algo que os identifica, o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo, e Deus atribuiu individualmente a cada um de nós uma responsabilidade. Deus atribuiu individualmente a cada um de nós a responsabilidade de nos mantermos unidos uns aos outros. Quando eu coloquei os 3 pinos na minha perna, no meu fêmur, o médico disse assim: não pode haver rejeição, porque o corpo pode não aceitar. Existem casos em que o corpo rejeita. E daí cria um negócio em volta do pino e tem que tirar o pino e daí a coisa complica. Mas graças a Deus, isso não aconteceu comigo. O meu corpo é gente boa, aceitou bem os 3 pinos. Mas a grande verdade é que nós precisamos entender que às vezes nós temos que ser injetados. Somos injetados no corpo de Cristo e nós precisamos fazer tudo possível para aquilo dê certo. Porque se não der certo, não vai ser bom para ninguém. Gente, sou eu e você que precisamos da igreja. Sou eu e você que precisamos fazer todo o possível para andarmos juntos. Sou eu e você que precisamos fazer tudo o possível para crescermos em maturidade, para que verdadeiramente possamos atingir aquilo que Deus quer. Por isso eu quero que você entenda, é impossível a um cristão dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cristão nenhum pode dizer: isso não é da tua conta. Porque Deus nos chamou para andarmos ligados ao corpo. A terceira razão pela qual nós devemos nos tornar parte de uma igreja é que ela nos proporciona a proteção espiritual de líderes que seguem a Deus. Vejam o que a Bíblia diz em Atos. Cuidem de vocês mesmos, falando aos pastores da igreja, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho de Deus. Hebreus 13:7 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que é mais importante no seu corpo? O fígado ou o rim? O coração ou o pulmão? Agora, o rim faz a função dele, o fígado faz a função dele, o pulmão faz a sua função e o coração faz a sua função. Deus disse que Ele deu à sua igreja algumas pessoas. Essas pessoas não são melhores nem piores do que qualquer um outro. Mas assim como Deus me fez com 5 dedos nessa mão, esse dedão aqui pode achar que é mais bonito do que esse, mas os dois são iguais. Deus colocou na sua igreja certas pessoas como pastores, como líderes espirituais, com a finalidade de fazer-nos crescer espiritualmente. Mas hoje, numa sociedade extremamente pós-moderna, é quase que inadmissível achar que existe alguém que tem alguma autoridade sobre a minha vida. Que tem alguém que possa dizer qualquer coisa, como eu devo agir assim, eu devo agir assado, que vai querer determinar alguma coisa, que vai querer me mostrar alguma coisa, que vai dizer que eu estou errado em alguma coisa. Eu não aceito isso. Numa sociedade pós-modernidade, toda autoridade é vista como autoritarismo, como ditadura, e isso deve ser rejeitado. Como eu disse no começo, existe muita liderança abusiva.
Existem muitos tiranos. Mas agora, quando nós somos influenciados pelo sistema de rebeldia, de insubmissão, de não ouvirmos a ninguém, quando ele diz algo que não vai de encontro àquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, quando eu sou confrontado nos meus gostos, nas minhas vontades, nas minhas atitudes, daí a coisa respinga. Por isso eu quero que você entenda que Deus colocou na sua igreja a proteção espiritual, através de vida de pessoas que ministram na nossa vida. Nesses mais de 20 anos que eu sou pastor dessa igreja, quantas vezes Deus usou alguns de vocês para ministrarem na minha vida, para falarem ao meu coração de uma maneira tão tremenda, tão poderosa. Deus usou das formas mais diversas. E o que seria de mim se naqueles momentos, naquelas horas, naquelas crises, naqueles momentos difíceis não existisse alguém de Deus? Por isso que a Bíblia diz que essas pessoas foram colocadas para cuidar de todo o rebanho de Deus, para pastorearem a igreja de Deus. Por quê? Porque Paulo diz que surgirão, a Bíblia diz, surgirão lobos ferozes. Gente, o mundo está cheio de lobos, o mundo está cheio de pessoas, o mundo está cheio de um espírito, de uma influência maligna que quer destruir a nossa vida, nos afastar de Deus. E Deus colocou na sua igreja um corpo de Cristo, onde existem pessoas chamadas por Deus. E nós não devemos obedecê-las em função de quem elas são, mas da autoridade de Deus que está sobre elas. Então, se Deus colocou uma autoridade sobre mim, eu preciso me submeter não àquela pessoa, mas à autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Não importa quem ela seja. Mas se Deus a colocou como uma autoridade sobre a minha vida, eu preciso me submeter à autoridade de Deus que está sobre aquela vida. Mas o que acontece hoje? A maioria dos desigrejados, a maioria dos que não querem igreja, a maioria que dizem que não precisa de igreja, se você for ver, a maioria deles tiveram algum problema. Não gostaram porque questionaram o que eu casei de novo, questionaram porque eu fiz isso, quem pensam que são, blá, 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 e respingo. Tem um que sai da Filadélfia e vai para fulana, vai para ciclana, ele está tudo que é lugar, ele vai para tudo que é... Até que ele diz assim, eu vou fazer a minha igreja, eu não vou fazer coisa nenhuma, porque são tudo... Porque no fundo, por trás disso, existe uma insubmissão, um espírito de rebeldia, um espírito de não se submeter à orientação e à autoridade que Deus colocou sobre a sua igreja. E, gente, por mais que isso seja politicamente incorreto, a casa de Deus tem autoridade. E é tão sério que o Watchman, um escritor cristão, ele diz assim: a maior das exigências que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, não é de servir, não é de dar ofertas ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que ele obedeça. Deus sempre estabeleceu um projeto, e nesse projeto ele sempre colocou autoridades. Ele sempre colocou pessoas. Então, quando você desrespeita, você não se submete a qualquer autoridade, talvez seja lá no seu grupo de crescimento, talvez seja ali no Geração Futuro, talvez seja ali no berçário, talvez seja ali no estacionamento, eu não sei aonde existe uma autoridade delegada por Deus, e você simplesmente se rebela, você é insubmisso, você está indo contra o próprio Deus. Eu quero dizer que se você for para a Bíblia, se você for ler a Bíblia, você vai ver que os maiores castigos, as maiores consequências, os maiores transtornos vieram na Bíblia por questão de desobediência às autoridades constituídas por Deus. Deus colocou na sua igreja homens e mulheres para zelar pelas nossas vidas, para zelarem pelas nossas almas. Dia desses, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu nunca tinha percebido essa realidade da Bíblia, da maneira como o Senhor falou. Você colocou de uma maneira própria, de uma maneira que eu entendi a verdade de Deus. Gente, Deus usa cada um para o desenvolvimento, para o crescimento. E Ele escolheu algumas pessoas e colocou no seu corpo, na igreja, para que nós pudéssemos ter a nossa vida desenvolvida. A quarta razão porque eu e você devemos pertencer a uma igreja é que a igreja nos ajuda a dar uma realização à nossa vida. 1 Pedro 4,10 nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Gente, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos úteis.
Todos nós temos a necessidade de termos um trabalho para a vida. Algumas pesquisas já demonstraram que pessoas que se aposentam, que vestem o pijama e não se envolvem mais nada, em 5 anos elas acabam morrendo. Porque nós fomos feitos para termos uma razão para a nossa vida, a função para nós vivermos. E a igreja proporciona isso. A igreja faz com que nós possamos expressar os nossos dons. Você pode trabalhar, você pode fazer aquilo que cantamos, ser a mão de Deus, a boca de Deus, o agir de Deus. A igreja local é o lugar onde Deus projetou para que eu e você expressássemos o nosso Deus, os nossos dons, o nosso ministério, nós fôssemos úteis à vida de outras pessoas. Deus quer que eu e você descobramos os nossos dons, descobramos as nossas vocações e desenvolvamos e utilizemos. Deus trabalha no mundo através das nossas vidas. Deus trabalha no mundo através de nós como seu corpo. Nós somos as suas mãos, somos os seus pés, somos a sua boca, os seus olhos, o seu coração. Por isso nós precisamos estar envolvidos. Por isso eu digo a você o que você está fazendo com a sua vida. Deus nos colocou como igreja, porque isso nos identifica como um cristão verdadeiro, como um cristão genuíno. Nós precisamos estar ligados à igreja, porque isso nos ajuda a crescermos espiritualmente, para que a nossa vida não decline, não caia. Deus quer que eu e você aprendamos a viver debaixo da proteção espiritual, de uma liderança que Deus coloca sobre as nossas vidas, para zelar pelas nossas almas, porque existem lobos ferozes que querem nos destruir, tragar, nos levar por caminhos equivocados. Deus quer que eu e você aprendamos a fazermos o nosso caminhar, a nossa vida, cumprir o propósito de Deus através da sua igreja. E daí? Você é um cristão ateu ou você é um cristão genuíno? O cristão ateu acredita em Deus, mas não acredita na sua igreja. O cristão ateu, ele acredita em Deus, mas ele acha que ele não precisa da igreja. Se ele for uma vez, tem alguns que acham que se comer um pãozinho, beber um vinhozinho, uma vez por mês está bom. Não entenderam nada de nada. O pão e o vinho representam o desejo, a vontade de caminhar juntos. Comer o pão e o vinho isolado, comer o pão e o vinho às 7 horas da noite, comer o pão de vinho fora de um contexto de caminhar junto, é comer pão e vinho. Agora é preciso aprender a caminhar como igreja. Por isso eu digo a você, Deus não nos chamou para irmos à igreja. Deus nos chamou para sermos sua igreja. Por isso Deus nos deu um sonho como Igreja Batista Filadélfia, de sermos uma família feliz e amiga, que comprometida em amar a Deus. Porque nós como filhos amamos o Pai, mas Ele também quer que nós aprendamos a amar uns aos outros, a nos relacionarmos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Juntos nós alcançamos o projeto de Deus. E Ele nos chamou para compartilhar, para alcançarmos outras vidas, trazermos outras pessoas para esse convívio. Por isso que o escritor aos Hebreus encerra o seu livro dizendo: não deixamos-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Já naquela época tinha alguém que dizia que não precisava de igreja, não precisava de um dos outros. Mas a Bíblia nos exorta, não deixe de se reunir, não deixe de fazer parte de um pequeno grupo, não deixe de estar envolvido de um ministério, não deixe de fazer parte de uma igreja local. Você não pode ser um consumidor, você não pode ser um frequentador, você não pode ser um espectador, apenas assistir. Você precisa estar ligado nesse corpo, porque é isso que Deus quer. E como eu faço isso, pastor? A porta de entrada é o batismo. Você precisa, através do batismo, se identificar com Cristo e com a sua igreja. E através do batismo você se faz parte da igreja local, da igreja espiritual, daquilo que Deus tem para nós como projeto. Por isso eu desafio você essa noite a entender que não é a igreja que precisa de você. Não é a igreja que precisa do seu dinheiro. Não é a igreja que precisa do seu trabalho. Não é a igreja que precisa da sua contribuição. Somos nós que precisamos estar ligados. Porque por mais bonito que seja a minha mão, por mais habilidosa que ela seja, se ela for desligada do corpo, ela vai morrer. Se ela estiver fora do corpo, ela não tem proveito nenhum. E Deus nos chamou para fazermos parte dessa família.
O que você está fazendo com a sua vida? O que você está envolvido? Se você fosse avaliar agora, dar uma nota de 1 a 10 do seu envolvimento como igreja, do seu tempo, da sua energia, do seu talão de cheque, do seu envolvimento, que nota você daria? Você tem sido um cristão autêntico ou um cristão ateu? Certo homem que estava enfrentando um turbilhão na sua vida, a sua empresa estava quase falindo, o seu casamento estava fazendo água, a esposa já estava dormindo no quarto das crianças, ele já estava entrando numa depressão e já estava pensando até tirar a sua própria vida. Até que um dia, sem saber o que fazer, uma pessoa falou para ele de Jesus e o convidou a ir no culto na sua igreja. E ele foi naquela igreja e lá ele ouviu uma mensagem a respeito de um Deus que enviou o seu Filho Cristo Jesus para que ele tivesse a sua vida plena. Ele acreditou naquela mensagem, ele entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo entrou no seu coração, mudou a sua ótica. Ele voltou para casa, conversou com a sua esposa. A sua esposa percebeu algumas coisas diferentes. Em poucos dias ela também estava na igreja. Em poucos dias aquela família foi restaurada. A sua vida voltou em paz. E em questão de poucos dias ele desceu as águas do batismo. E logo depois que ele desceu as águas do batismo, ele foi até o pastor da igreja e disse: pastor, eu quero dizer para o senhor que a minha resposta é sim. O pastor disse: sim. Sim o quê? Não perguntei nada. Mas eu quero dizer para o senhor que a minha resposta é sim. Eu não estou entendendo o que o meu irmão está dizendo, meu irmão. Daí ele disse assim: eu quero dizer para o senhor que não importa qual seja aquilo que o senhor quer que eu me envolva, não importa que seja aquilo que o senhor peça para mim, eu quero dizer que a resposta é sim. Porque eu conheci um Cristo que mudou a minha vida, salvou a minha alma, restaurou a minha família, me deu sentido para existir. E eu não quero ser um espectador. Eu quero verdadeiramente fazer parte desse projeto. Então não importa qual seja a necessidade, não importa qual seja a pergunta, eu quero lhe dizer já de antemão, é sim. Por isso eu digo a você, que nós devemos dizer sim a Cristo e sim à igreja de Cristo. Deus nos chamou para sermos sua igreja. E Deus o colocou nesse lugar. Se não colocou você nesse lugar, você precisa encontrar um lugar onde você precisa fazer parte. Estar envolvido, comprometido, com responsabilidade. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Talvez você até esteja pensando em deixar a igreja. Talvez até você não está gostando que estão pegando no seu pé. Talvez até você está dizendo assim: eu acho que não tem mais motivação nenhuma, não tem mais ânimo nenhum. Mas eu quero dizer para você que não é a igreja que precisa de você. É você que precisa da igreja. A igreja não precisa de mim, não precisa de nenhum de nós. É eu e você que precisamos estar envolvidos nessa comunhão, nessa identidade. É eu e você que precisamos deliberadamente estarmos comprometidos, envolvidos. Eu e você que precisamos entender que Deus nos colocou num lugar, que nós precisamos lidar com pessoas que são diferentes de nós, mas que também o Espírito Santo está na sua vida para que nós cresçamos em maturidade. Deus colocou homens e mulheres que têm autoridade espiritual sobre a nossa vida, porque Ele não quer que a nossa alma seja tragada por lobos ferozes. Ele quer que eu e você servimos com os nossos bens, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com a nossa vida. E eu desafio você a dizer sim, não em vir a uma igreja, não em frequentar uma igreja, mas em ser uma igreja, a renovar o seu compromisso com Cristo e deliberadamente viver essa vontade. Se você ainda não desceu as águas do batismo, se você ainda não fez uma decisão pública por Jesus, hoje é o dia. Aí onde você está, que você gostaria de dizer: eu gostaria que Cristo entrasse na minha vida e mudasse a minha realidade. Você que gostaria de dizer hoje: eu quero fazer parte do corpo de Cristo,
Eu reconheço que preciso de um Senhor e Salvador. Levante a sua mão que eu quero orar com você. Tem alguém? Tem ali, Deus abençoe. Mais alguém pode levantar a mão. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Talvez você até já seja crente. Talvez você até já seja membro dessa igreja. Mas você está muito mais para espectador. Você está muito mais para consumidor. Mas Deus quer que você seja igreja. Talvez você ainda não seja dessa igreja. Talvez você está vindo de um lugar aonde você foi abusado, machucado. Mas Deus está chamando você a fazer parte da igreja dele. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. E se você quiser renovar o seu compromisso com a igreja de Cristo, coloque a sua mão sobre o seu coração. E que essa música agora seja verdadeira na minha vida, na sua vida. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas verdadeiros. Aleluia. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, Deus, nós estamos diante de Ti. E agora nós queremos colocar as nossas vidas, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada menino e cada menina neste lugar. E que o Espírito Santo de Deus torne essa palavra bem viva no cada coração. Existem muitas pessoas que estão sendo influenciadas, estão sendo, Senhor Jesus, agora assediadas para sair do convívio do corpo de Cristo, para se afastar. Muitas pessoas estão sendo influenciadas, Pai. Muitas pessoas estão desanimadas, estão cansadas. Mas é preciso agora, em nome de Jesus, lançar fora toda desculpa, lançar fora todo pretexto e deliberadamente voltar-se para Ti e restaurar a comunhão. Voltarmos, nós queremos estar em Cristo, nós queremos andar juntos, nós queremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida como igreja nesse local. Nós Te amamos e queremos nos amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, mas nós queremos pagar o preço e andarmos juntos para que o nome de Cristo seja, aleluia, glorificado, exaltado, e que o mundo saiba que Tu nos enviou, que o mundo saiba que somos Deus, porque vivemos a verdade de Deus. Desfaz, Pai, tudo aquilo que não procede de Ti. Renova, viva a Tua igreja, em nome de Jesus.